Vamos começar com a citação. As Forças Armadas dos Estados Unidos estavam perdendo sua vantagem. Depois do Irã, todo mundo sabe disso. Essa foi a manchete polêmica de um artigo de opinião recente do Conselho Editorial do New York Times, trazendo uma alegação que o governo dos Estados Unidos não quer ouvir. Nele, o Conselho argumentou que, como os Estados Unidos gastam cerca de $1 trilhão por ano em suas forças armadas, mais de 100 vezes o Irã, e possuem armas avançadas inalcançáveis pelos generais iranianos, Washington deveria ter vencido a guerra facilmente. Durante a primeira semana da guerra, os Estados Unidos pareciam estar no caminho certo para fazer exatamente isso. Os Estados Unidos e Israel conseguiram eliminar grande parte da liderança sênior do Irã e boa parte de sua infraestrutura militar. E não é só o aspecto militar. As forças combinadas prejudicaram a economia do Irã ao atacar depósitos de combustível, usinas de aço e instalações farmacêuticas. Mesmo assim, Teherã levou seu poder ao limite. Atacou aliados dos Estados Unidos como os Emirados Árabes Unidos durante cessar-fogo. Negou ao mundo o uso do Estreito de Hormuz e ameaçou cobrar pedágios em uma das vias marítimas mais importantes. O mais relevante é que o Irã atacou várias bases americanas no Oriente Médio, segundo análise de imagens do Washington Post. Desde o início da guerra, ataques aéreos iranianos já danificaram ou destruíram ao menos 228 estruturas ou equipamentos na região, como depósitos de combustível, aeronaves e sistemas de radar, comunicação e defesa aérea. A destruição é muito maior do que qualquer coisa que Washington tenha admitido publicamente ou do que já tenha sido relatado anteriormente. Isso e o fato de que o Irã basicamente forçou os Estados Unidos a uma posição em que precisam negociar para alcançar seus objetivos de guerra, levou muitas pessoas, não apenas o conselho editorial do New York Times, a questionar se os Estados Unidos perderam sua vantagem. Então, isso é verdade? As Forças Armadas americanas não estão preparadas para a guerra moderna? As Forças Armadas americanas são, sem dúvida, a força militar mais poderosa do mundo. Muito disso vem do gasto de enormes quantias em sistemas avançados, jatos, mísseis, submarinos e outras tecnologias que permitem a Washington projetar seu poder em grande parte do mundo em questão de segundos. Aviões de quinta geração, como o F-20 e 2 Raptor e o F-30 e 5 Lightning, ou o bombardeiro furtivo B-2 Spirit dos Estados Unidos, são tão avançados que poucos países têm algo que chegue perto de igualá-los. Os submarinos da classe Virginia, movidos à energia nuclear, são extremamente furtivos, realizando missões de inteligência altamente sigilosas enquanto estão equipados com mísseis de cruzeiro Tomahawk. E falando em mísseis, os Estados Unidos possuem um dos arsenais de mísseis mais extensos do planeta. Do Tomahawk, míssil de cruzeiro subsônico de longo alcance para ataques precisos aliviosos de alto valor, ao Dark Eagle, nova arma hipersônica de longo alcance. Estamos listando tudo isso não só porque a equipe do Warfronts é um bando de nerds, mas também para mostrar o poder de fogo avançado que os Estados Unidos têm à disposição. Embora impressionantes, muitos especialistas acham que essas armas servem mais para campos de batalha antigos do que os atuais. Drones dominam o campo de batalha atual, mudança iniciada após a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, a expectativa da maioria dos observadores era de que as defesas aéreas da Ucrânia seriam destruídas em poucos dias. A Rússia possuía uma das maiores forças aéreas do mundo e imaginava-se que destruiria tudo à sua frente, mas isso não ocorreu. Os defensores ucranianos infligiram perdas tão severas às aeronaves russas nas primeiras semanas que Moscou foi forçada a recuar sua frota aérea das linhas de frente, passando a depender de mísseis guiados lançados a dezenas de quilômetros de distância. A Ucrânia, por outro lado, nunca poderia realisticamente alcançar domínio aéreo sobre a Rússia. Ela tinha uma pequena frota de jatos antigos e a Rússia possui sistemas de defesa aérea bastante eficientes. As tentativas da Ucrânia de modernizar e expandir sua força aérea enfrentaram grandes obstáculos, principalmente a falta de pilotos qualificados. A Ucrânia também enfrentou uma escassez significativa de projéteis de artilharia no início da guerra, o que significava que uma alternativa era desesperadamente necessária. Então, ambos os lados recorreram aos drones, com consequências devastadoras.
Sephora Fried, do Hudson Institute, estimou que drones causam até 75% das perdas em combate de ambos os lados do conflito. Autoridades ocidentais, em conversas reservadas com Warfronts, estimaram um número ainda maior, entre 87% e 95%. O Irã, por sua vez, observava tudo isso com muito cuidado. Teherã havia começado a desenvolver sua própria indústria de drones nos anos 80 como parte de um plano mais amplo para revitalizar sua indústria militar local e manter seu lugar na hierarquia regional de poder. Em meados de 2022, o Irã estava fornecendo drones para Moscou, junto com instrutores para ensinar os russos a usá-los corretamente. Esse acordo deu ao Irã algo valioso: feedback imediato do campo de batalha sobre o desempenho de seus drones contra defesas aéreas reais, como os defensores se adaptavam e que ajustes eram necessários. Soldados ucranianos relataram à PBS que os drones iranianos usados pela Rússia continuam evoluindo. Novos modelos tiveram as ogivas dobradas de tamanho e a introdução de motores a jato, o que significou velocidades máximas próximas a 500 km por hora. O Irã usou lições da guerra na Ucrânia em seu conflito com Washington e Jerusalém. O que torna os drones tão difíceis de lidar é a combinação do custo, da escalabilidade e da forma como são utilizados. O Shahed 136, um dos principais drones do arsenal do Irã, custa entre 10 mil e 50 mil dólares por unidade, com um alcance estimado de até 2.500 quilômetros e uma carga útil de cerca de 50 quilos. Com esse preço, eles podem ser estocados às dezenas de milhares e, como costumam ser usados em enxames massivos, junto com mísseis balísticos, podem rapidamente se tornar um grande problema para qualquer adversário. Principalmente se esse adversário investiu bilhões em um sistema mais preparado para ameaças convencionais de mísseis. Estados Unidos e Israel criaram defesas aéreas em camadas para detectar e interceptar projéteis inimigos. Inclui a cúpula de ferro de Israel, a funda de Davi, os sistemas Arrow e os equivalentes americanos Aegis, Patriot e TAAD. Cada sistema tem pontos fortes e juntos formam uma das barreiras mais poderosas do planeta. Esses sistemas são ótimos para interceptar mísseis, mas, como explicou Michael Armstrong, professor associado de pesquisa operacional na Universidade Brock ao Globe and Mail, eles não são eficazes contra drones. Parte dessa ineficiência vem do desequilíbrio de custos. Como já mencionamos antes, um único drone Shahed 136 pode custar entre 10 mil e 50 mil. Já os interceptadores, por outro lado, não são tão baratos assim. Um relatório apresentado ao Congresso disse que cada interceptador TAAD custa 12,7 milhões de dólares, enquanto os mísseis Patriot custam 4 milhões de dólares por disparo. Se considerarmos até mesmo o valor mais alto do custo do Shahed, de 50 mil dólares, isso significa que o Irã pode construir até 80 drones para cada interceptador Patriot que os Estados Unidos disparam. Segundo o professor Armstrong, um interceptador de milhões de dólares só faz sentido econômico se for para se defender de mísseis de cruzeiro ou balísticos também de milhões de dólares. Não faz sentido econômico quando você está tentando se defender contra 10 ou 50 drones baratos. O Irã não chegou a esse desequilíbrio de custos por acaso. Incapaz de igualar as armas dos Estados Unidos, o Irã criou sistemas para impor custos desproporcionais a Washington em caso de ataque. E embora os drones sejam uma parte significativa desse manual de guerra assimétrica, eles são apenas uma parte dele. Outro problema é a rede de proxies do Irã, que inclui o Hezbollah no Líbano, várias milícias xiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen e o Hamas em Gaza. Apesar das dificuldades após os ataques de 7 de outubro, esses proxies seguem sendo uma força formidável. Desde que começou a fase mais recente da guerra, o Hezbollah vem combatendo Israel por terra no Líbano, e os Houthis têm usado sua capacidade de ameaçar o Estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho, como forma de dissuadir ataques maiores ao Irã. Se a guerra avançasse para uma invasão terrestre, que muitos veem como único meio de os Estados Unidos alcançarem plenamente a mudança de regime que ainda parecem favorecer em privado, esses proxies abririam novas frentes e forçariam as forças americanas a se dispersarem.
O pior é que o Irã não é o único capaz de usar essas táticas. Qualquer adversário motivado, com manufatura barata e parceiros regionais, pode copiar esse modelo. O Irã é um dos poucos países que já se prepararam com antecedência para esse tipo de guerra. Mas as lições servem para qualquer país com recursos para manter um exército razoável. Derrubar drones baratos com um estoque limitado de interceptadores que custam milhões de dólares é insustentável quando os Estados Unidos enfrentam um adversário relativamente pequeno como o Irã, mas se torna completamente impensável quando Washington enfrenta um adversário muito maior. A China, por exemplo, já possui uma indústria de fabricação de drones que supera em muito a do Irã. Pequim influencia parceiros regionais e estados clientes que cultivou por décadas e tem coletado dados de campo de batalha sobre armas dos Estados Unidos e Israel nesta guerra. Esses dados ajudarão a China a melhorar suas capacidades para conflitos futuros em Taiwan e no Mar do Sul da China. A guerra com o Irã, em outras palavras, entregou a cada futuro adversário um manual operacional detalhado sobre como enfraquecer a força militar mais cara do mundo. Não só as mudanças no campo de batalha tornaram as forças armadas dos Estados Unidos menos competitivas globalmente. Parte do problema é interna. Antes de discutirmos os problemas internos dos Estados Unidos, gostaríamos de reservar um momento para falar sobre a Frontiscu, que é o site premium da nossa equipe, com publicações jornalísticas e um ponto central para análise de conflitos globais. Na Frontis.co, trabalhamos com jornalistas premiados e especialistas para oferecer insights sobre guerras, tensões e a geopolítica que moldam o mundo. Também temos episódios exclusivos em vídeos semanais e uma sala de briefing com histórias pouco conhecidas do mundo aos sábados. Na Frontis, oferecemos opções gratuitas toda semana, incluindo nossa newsletter War Fronts Weekly, 2 vezes por semana sobre conflitos mundiais. Frontis.co custa só alguns dólares por mês ou $50 por ano. Visite o site e assine se gostar. Agora, vamos voltar aos Estados Unidos. No último capítulo, discutimos o alto gasto de Washington para interceptar mísseis e drones baratos. O que não mencionamos é que os estoques desses interceptores críticos estão ficando perigosamente baixos. De acordo com estimativas do Payne Institute, nos primeiros 16 dias da Operação Fúria Épica, os Estados Unidos dispararam 198 interceptores TAAD, cerca de 40% de todo o estoque nacional, e 402 Patriots. Os Estados Unidos também dispararam 320 mísseis de ataque de precisão e de ataque nos primeiros 16 dias, quase metade do estoque combinado. O problema não é apenas a velocidade de uso dos estoques, mas a lentidão para repô-los. O Center for Strategic and International Studies estimou que os Estados Unidos levariam de 1 a 4 anos para recompor os estoques de 7 tipos principais de munição aos níveis anteriores à guerra. Apesar de já parecer grave, os estoques de interceptadores dos Estados Unidos antes da guerra eram vistos como insuficientes contra um rival como a China. Antes da guerra, a Lockheed Martin fabricava cerca de 96 interceptadores, FAD, por ano. Desde então, o Pentágono fechou acordo com a empresa para quadruplicar esse número para 400 por ano. Como Kelly Grico, pesquisador sênior do Centro Stimson, disse ao Military Times, não é possível substituir esse tipo de míssil rapidamente. Isso levaria anos. Aumentar a quantidade de mísseis THAAD produzidos significa que todos os fornecedores da cadeia de suprimentos precisam aumentar sua produção para atender à demanda crescente, incluindo fabricantes de combustível sólido para foguetes, que, conforme o portal Caliber Defense, já representam gargalos em vários programas de mísseis. Analistas citaram ainda a escassez de minerais críticos, como galho e germânio, amplamente controlados pela China, como limitação ao aumento da produção. Apesar da maior atenção dada à falta de interceptadores, essa não foi a única deficiência revelada pela guerra com o Irã. A guerra destacou enormemente a escassez de uma classe especial de aeronaves conhecida como Sistema Aerotransportado de Alerta e Controle, ou AWACS. O principal AWACS de Washington é o E-3 Sentry, um Boeing 707 muito modificado em serviço desde os anos 1970
O grande domo de radar giratório sobre a fuselagem é sua principal característica, oferecendo visão de 360 graus do espaço aéreo ao redor. Esse radar alcança mais de 370 quilômetros e, com um sistema de identificação amigo-inimigo, rastreia aeronaves aliadas e inimigas, mesmo voando tão baixo que o radar terrestre pode não detectá-las. Segundo o Aircraft Insider, um E-3 em voo pode identificar um drone iraniano Shahed cerca de 85 minutos antes do radar terrestre, permitindo uma resposta defensiva organizada em vez de uma reação apressada. Além da vigilância, a aeronave atua como centro de comando aéreo, coordenando operações em todo o teatro de operações. Heather Penny, uma ex-piloto de F-16 que atualmente trabalha no Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais, comparou as funções do E-3 ao jogador em um jogo de xadrez. Eles fazem o papel do enxadrista e os pilotos de caça são os bispos. Considerando sua importância, o Irã ter conseguido destruir um deles em um ataque aéreo direcionado à base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, é um grande golpe. Andreas Krieg, professor sênior do King's College de Londres, afirmou à NBC News que o ataque faz parte de um esforço maior do Irã para enfraquecer a rede de alerta precoce dos Estados Unidos, construída há décadas na região. Ele afirmou que a destruição das plataformas enfraquece ainda mais as capacidades financeiras dos Estados Unidos. O problema se agrava porque a frota de E-3 dos Estados Unidos caiu de 32 aeronaves em 2015 para apenas 16. O Aircraft Insider informou que, em 2024, a frota tinha apenas 55,68% de disponibilidade operacional, ou seja, menos de 9 aeronaves disponíveis por dia. A perda de uma dessas aeronaves em ataque de drone iraniano não pode ser facilmente absorvida. O substituto mais próximo é o E-2D Hawkeye, um avião menor e que oferece uma cobertura muito menos abrangente. E o substituto planejado a longo prazo do E-3, o Boeing E-7 Wedgetail, tem sido polêmico, com o secretário de Defesa Pete Hegseth cancelando o pedido inicial antes que o Congresso interviesse. No orçamento divulgado do Pentágono para o próximo ano, o programa E-7 não recebeu novos recursos. Além das carências, há também a questão das prioridades. Considere o USS Gerald R. Ford, mais novo porta-aviões dos Estados Unidos, enviado pela primeira vez em missão em 2022, após mais de uma década de construção e atrasos. O navio conta com recursos avançados, como reatores nucleares novos e catapultas eletromagnéticas para lançar aeronaves. Segundo o New York Times, ele é mais eficiente que os porta-aviões classe Nimitz, que irá substituir. E tudo isso por aquele preço baixíssimo de 13 bilhões de dólares por navio. O Times afirma que, apesar desses navios serem eficazes contra países mais fracos, como a Venezuela, são vulneráveis a novos tipos de ataque. A China possui cerca de 600 armas hipersônicas, muitas voltadas para destruir porta-aviões. E outros países têm submarinos diesel-elétricos silenciosos capazes de afundar porta-aviões americanos. Por sua vez, Washington ainda não colocou em operação um único míssil hipersônico. Em muitos jogos de guerra, navios como o Ford são destruídos, mas a Marinha ainda pretende construir pelo menos mais 9 porta-aviões da classe Ford nas próximas décadas. Em uma entrevista exclusiva à equipe do War Fronts, Tyler Saltzman, ex-oficial do Exército e CEO da Edge Runner IA, argumenta que esse tipo de gasto é essencial para permitir que os Estados Unidos superem e dominem os adversários com plataformas avançadas. Se essa ideia vai se manter no futuro, só o tempo dirá. Fora das prioridades de Washington, é preciso discutir o desperdício nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 2020, a Marinha tinha um plano simples para construir sua nova frota de pequenos navios de guerra, a classe Constellation. Pegar um projeto europeu e construí-lo nos Estados Unidos. Mas a Marinha estava fazendo mudanças constantes, o que significava que os construtores navais e a cadeia de suprimentos simplesmente não conseguiam acompanhar. Em 2025, a Marinha já havia reformulado 85% do projeto original e acabaria cancelando o projeto, tendo gasto 3,5 bilhões de dólares nele, sem nenhum navio construído. Repetimos isso para mostrar como esses números são insanos.
De 2020 a 2025, a Marinha gastou 3,5 bilhões de dólares, basicamente para analisar projetos de navios e depois não construir nada. Ao final, só 2 navios da classe Constellation entrarão em serviço. Eles ainda estão em construção, então não faz sentido descartá-los agora. E isso não é um caso isolado. Em 35 anos, a Marinha dos Estados Unidos lançou 6 novos tipos de navios, quase todos com bilhões acima do orçamento, anos de atraso e desempenho inferior ao esperado. Embora fosse fácil ver isso como fracasso de um aparato militar perdulário que tem garantido centenas de bilhões de dólares por ano e não sente necessidade de cuidar do dinheiro. Parte da culpa recai sobre as empresas contratadas para realmente fabricar essas armas. No início dos anos 1990, os Estados Unidos tinham 51 grandes contratadas de defesa, mas fusões reduziram o setor a 5 empresas dominantes: Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Northrop Grumman e Boeing. Segundo o Times, a consolidação gerou contratadas habilidosas em processos de aquisição do governo, mas pouco preparadas para produzir rapidamente, cada vez mais exigido nos conflitos atuais. Essas empresas baseiam seus negócios em contratos longos, pequenas produções e preços altos, tornando-as facilmente superadas por empresas de locais como a Ucrânia, mais ágeis e flexíveis. Precisamos discutir a cultura das Forças Armadas. Oficiais superiores tendem a ser muito protetores em relação às táticas e tecnologias que os ajudaram a chegar ao topo, tornando extremamente difícil a introdução de mudanças. Esses fatores criaram condições ideais para a China promover uma das maiores expansões militares em tempos de paz e desafiar a supremacia militar dos Estados Unidos. Pequim produz mais de 3 navios de guerra para cada um que os Estados Unidos produzem, e agora tem a maior marinha do mundo, com mais de 370 navios contra 296 dos Estados Unidos. Os navios da China não são tão poderosos nem tão capazes quanto os dos Estados Unidos, mas a China está realmente construindo novos navios. E é apenas uma questão de tempo até que a China comece a abrir vantagem simplesmente pela quantidade. Joseph Nye, importante pensador das relações internacionais, definiu soft power como a capacidade de um país fazer com que outros façam o que ele quer por qualidades que os fazem querer imitá-lo, associar-se ou seguir sua liderança. O hard power é o poder militar de um país, sua capacidade de impor sua vontade pela força. Os Estados Unidos tradicionalmente foram mestres em ambos, utilizando caças e ajuda externa com igual fluência. Mas isso está mudando. Em artigo recente na Foreign Policy, Stephen Walt, professor de Relações Internacionais em Harvard, escreveu que uma das características mais marcantes da abordagem do governo Trump à política externa é sua confiança absoluta no poder duro dos Estados Unidos e seu quase total desprezo pelo poder brando. É difícil negar que o governo Trump despreza o poder brando, considerando algumas de suas ações. O governo desmantelou a USAID, encerrando 86% de seus programas de ajuda externa e cortando cerca de 60 bilhões de dólares em financiamento para pessoas em 130 países. Um estudo publicado no periódico médico The Lancet projetou que, se os cortes não fossem revertidos, a redução da ajuda global levaria a pelo menos 9,4 milhões de mortes em excesso até 2030, ou seja, 9,4 milhões de pessoas que estariam vivas de outra forma. Além do custo humano, o Center for Strategic and International Studies apontou que os cortes enfraqueceram a influência dos Estados Unidos na ONU e retiraram de Washington uma de suas ferramentas diplomáticas mais eficazes. E há ainda a Groenlândia. Trump sugeriu comprar a ilha em seu primeiro mandato, mas a ideia foi descartada como devaneio. Ao retornar à Casa Branca, em 2025, ele mostrou estar mais decidido sobre a aquisição. Washington há muito tempo considera a Groenlândia estrategicamente importante por sua localização no Ártico e proximidade de rotas marítimas e corredores militares. A Dinamarca recusou a venda e Trump respondeu, levando a Europa ao limite do conflito. Fontes europeias afirmam que a crise foi tão grave que tropas dinamarquesas e aliadas estavam prontas para morrer resistindo a uma invasão dos Estados Unidos,
E a Europa só conseguiu fazer os Estados Unidos recuarem ao apresentar o que equivalia a um pacto de suicídio financeiro projetado para afundar tanto a economia americana quanto a europeia. Esse não seria o único desentendimento entre Washington e Bruxelas durante o segundo mandato de Trump. Eles discordavam sobre tudo, do discurso de J.D. Vance aos líderes europeus, ao acordo comercial visto como humilhante para a Europa e à decisão de não entrar na guerra no Irã. A disputa com a Europa levou Washington a anunciar a retirada de 5.000 soldados da Alemanha nos próximos 6 a 12 meses. Trump, mais tarde, anunciaria que os cortes iriam muito além dos 5.000 e levantaria a possibilidade de retirar tropas também da Itália e da Espanha. A retirada das tropas é só parte de um problema maior para a segurança europeia. O problema maior é que o Pentágono avisou aos aliados da OTAN em toda a Europa para esperarem atrasos no fornecimento de armas, enquanto os Estados Unidos trabalham para reabastecer seus próprios estoques com o Reino Unido, a Polônia e a Lituânia entre os países que devem enfrentar interrupções no suprimento. As entregas dos interceptadores Patriot também devem ser afetadas, um problema grave, pois a Ucrânia já estava ficando sem eles antes da guerra. Outras potências agem rápido para ocupar o espaço deixado por Washington. Em janeiro de 2025, após os Estados Unidos congelarem quase toda a ajuda externa, mais de 1.000 cozinhas comunitárias de emergência fecharam no Sudão, em guerra desde 2023. A Rússia enviou rapidamente grandes navios a portos africanos, enquanto a China mandou delegações agrícolas para reforçar parcerias no continente. Segundo o War on the Rocks, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deixaram de ser o principal socorrista em crises de fome, permitindo que Rússia e China substituíssem a ajuda emergencial por sistemas que criam dependências permanentes. Na defesa, a Europa foca principalmente em si mesma. A União Europeia revelou um plano de rearmamento de 860 bilhões de dólares que visa fazer com que 55% das compras militares do continente venham de fábricas europeias até 2030. A Alemanha já transferiu 92% de suas compras planejadas para fornecedores fora dos Estados Unidos. A Dinamarca preferiu o sistema interceptor SAMPT franco-italiano ao Patriot, com o presidente do Comitê de Defesa Parlamentar afirmando que comprar armas dos Estados Unidos era um risco que Copenhague não podia assumir. Apesar dos esforços europeus para fortalecer sua indústria de defesa e reduzir a dependência dos Estados Unidos em áreas como caças de nova geração, ainda não há alternativa viável além de comprar dos americanos. Isso pode mudar daqui a uma década, mas é uma realidade inevitável hoje. O fato de a Europa cogitar outras opções mostra quanto poder brando os Estados Unidos perderam. Embora perder poder brando seja um grande golpe, a maior questão é quanto do poder duro dos Estados Unidos está ligado ao seu poder brando. Por décadas, países compartilharam informações sensíveis com os Estados Unidos porque a ajuda, a diplomacia e a construção de alianças criaram confiança suficiente para que isso valesse a pena para eles. Embora esse acordo parecesse funcionar para todos, há evidências crescentes de que os aliados estão começando a reavaliar a profundidade de sua cooperação de inteligência com Washington. Segundo o Atlantic Council, Reino Unido, Canadá e Colômbia podem ter interrompido ou ajustado o compartilhamento de inteligência sobre navios suspeitos de tráfico de drogas no Caribe, devido a dúvidas sobre a legalidade dos ataques militares dos Estados Unidos. Se mais países decidirem não compartilhar informações de inteligência com Washington, poderemos estar diante de uma situação em que Washington haja às cegas, na maioria das vezes. Isso será um problema específico em áreas onde suas próprias agências de inteligência não tiveram a oportunidade de construir redes. Além do compartilhamento de informações de inteligência, os Estados Unidos precisam de acesso físico a bases ao redor do mundo. Os Estados Unidos mantêm mais de 128 bases em 49 países, e toda essa rede só existe porque as nações anfitriãs consentem com isso. A nação anfitriã pode revogar o acesso dos Estados Unidos ou limitar o uso de uma base e de suas forças durante um conflito a qualquer momento. Aliados coagidos ou desrespeitados ganham motivos para encerrar ou limitar a presença dos Estados Unidos, e Washington está ficando sem boa vontade dos países que detêm as chaves.
Mesmo que os Estados Unidos resolvessem os problemas militares citados, os gargalos de produção, os problemas de aquisição, o desperdício e a reestruturação militar necessária para conter adversários com drones, como o Irã. Estaria fazendo isso em um mundo que passou vários anos se recalibrando com base na suposição de que os compromissos americanos não valem o papel em que estão escritos. Se essa tendência continuar, os Estados Unidos podem enfrentar a próxima guerra sem a ferramenta essencial para seus sucessos até agora: o apoio do resto do mundo. Isso pode significar o fim da ordem do pós-Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir.